Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 30. Vamos dar prosseguimento à nossa série e falar de mais 2 capítulos, ou 2 entradas do Manual de Epicteto, isto é, capítulos ou entradas de número 44 e 45. Como sempre, nós vamos fazer uso da tradução de Dinucci e Julian, que está em domínio público e que pode ser lida e acessada aqui pelas indicações na área de descrição. E também na área de descrição há um link, caso você deseje ter aulas de inglês comigo. Entre lá, preencha o formulário que eu entro em contato com você o mais breve possível. Então vamos falar aqui de mais 2 entradas do Manual de Epicteto. Vamos ver o que ele tem a nos dizer neste ponto. Entrada de número 44. Estes argumentos são inconsistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. Eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Mas antes, estes são consistentes. Eu sou mais rico do que tu, logo minhas posses são maiores do que as tuas. Eu sou mais eloquente do que tu, logo minha eloquência é maior do que a tua. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência. 45. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas que bebe muito. Pois, antes de discernir a opinião dele, como sabes que ele age de modo ruim? Assim, não ocorrerá que apreendas as representações compreensivas de umas coisas e des assentimento a outras. Nestas 2 entradas, nós temos uma ideia que as perpassa, uma ideia comum, que é a de que nós devemos, por meio do pensamento, ou por meio da linguagem, por meio do poder de descrição que temos dentro de nós, nós temos que fazer o melhor uso desse poder. Nós temos que descrever a realidade tal como ela se nos apresenta, tal como ela é, ou tal como julgamos que ela seja. Não devemos adicionar camadas de julgamento, camadas de suposições, camadas de opiniões a coisas que nos são mostradas. Neste primeiro caso aqui, da entrada 44, estes argumentos logoi, estes discursos, estas declarações, estes raciocínios são considerados inconsistentes, são considerados não consequentes, não concluintes, né? Eu sou mais rico do que tu, logo sou superior a ti. E depois, eu sou mais eloquente do que tu, logo sou superior a ti. Por que o Epicteto vai nos dizer isso? Bom, existe uma tendência em diversas pessoas de atribuir aquilo que as cerca a propriedade de exaltá-las. Então, se a pessoa é famosa, ela tem a tendência de pensar que é superior às outras. Se ela tem mais dinheiro, tem a tendência de pensar que é melhor que as outras. Se ela é mais eloquente, usa melhor as palavras, também tem a tendência de se pretender superior aos outros. E mesmo se ela é mais inteligente, ela tem esta mesma tendência. E todas estas coisas são atributos que a pessoa pode, digamos assim, carregar. São, digamos assim, penduricalhos que podem ser associados, vinculados a uma pessoa. Mas que, do ponto de vista daquilo que, eu vou usar uma expressão de que eu não gosto muito, mas é a única que me ocorre no momento, do ponto de vista da, entre aspas, personalidade moral, estas coisas são todas aposições, são todas adições, são coisas apostas, colocadas ali, e que não dizem respeito ao verdadeiro valor que a pessoa pode ter. Se ela é rica, ela tem mais dinheiro que os outros. A conta bancária, ou o conjunto de ações que essa pessoa tem, é que são mais vultosos, não o valor que essa pessoa tem. Se ela tem
maior reconhecimento na sociedade, é o posto que ela ocupa que tem esse reconhecimento, não esta pessoa em si. Se ela é mais eloquente, é uma faculdade que esta pessoa tem de se virar melhor com as palavras, mas isso não diz que ela seja melhor do que os outros, seja superior aos outros. E esta tendência existe, às vezes até mesmo num sentido reverso. Né? A pessoa pensa, eu sou mais pobre que você, portanto sou superior, porque eu estou sujeito ou sujeita a situações mais complicadas. Também é errado. Eu sou, enfim, eu vivo em condições piores do que as suas, portanto sou melhor do que você, porque a minha condição de vítima está mais bem delineada do que a sua. Também é um erro de julgamento de acordo com o Epicteto. Então, estas coisas não são concluintes, essas coisas não são consistentes. Tá? São inconsistências do pensamento. Não se parte destas aposições, destes penduricalhos, destas coisas que por um acaso estão em nossas mãos ou sob nosso controle para uma conclusão de que somos melhores por causa disso. Okay? Mas antes, estes são consistentes. Estes é que serão considerados synaktikoi. Né? Synaktikoi. Então, ó, eu sou mais rico do que tu. Logo, minhas posses são maiores do que as tuas. Então, se eu sou mais rico, quer dizer o quê? Que aquilo que me é dado controlar enquanto pessoa jurídica, não, pessoa jurídica não, pessoa física também, enquanto cidadão, né, que participa dos interesses da sociedade, é maior do que aquilo que está no seu poder. Né? E eu sou mais eloquente do que tu, logo minha eloquência é maior do que a tua. Então eu tenho uma facilidade maior, portanto isso não me faz superior a você. Porque o que vai determinar, digamos assim, a superioridade de um indivíduo ou de outro é justamente a capacidade que esta pessoa tem de pôr em prática ações que sejam as mais convenientes de acordo com uma certa visão de sabedoria, que é aquela que o estoicismo propõe. Pois tu não és nem as posses, nem a eloquência. Esta entrada nos lembra de maneira bastante próxima a entrada número 6, que eu vou reler para vocês, para que vocês vejam como há uma estreita ligação aqui. Ó. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então aqui, se nós colocarmos a questão da riqueza ou da fama na mesma posição do cavalo, então se eu me sinto exaltado, me sinto superior por causa das minhas riquezas, por causa das minhas posses, eu estou, na verdade, sendo tolo, porque essas coisas estão fora de mim. Ah, mas eu as adquiri. Ok, existe um certo valor nesse talento ou nesse esforço necessários para a aquisição disso. Mas, de acordo com os estoicos, isto é uma coisa considerada um indiferente, talvez preferível, mas um indiferente. Então, o que é teu? Continua Epicteto aqui na entrada de número 6. O uso das representações, o uso das fantasiae, né? O uso das representações que se nos aparecem na entrada da mente, digamos assim. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, e aquilo que a filosofia tenta fazer é o ensino dessas representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás por um bem que depende de ti. Todas essas outras coisas não são propriamente coisas que dependam de nós, de acordo com a filosofia de Epicteto. E 45, vejam aqui como existe uma ligação entre estas duas entradas. Alguém se banha de modo apressado. Não digas que ele se banha de modo ruim, mas de modo apressado. Alguém bebe muito vinho. Não digas que ele bebe de modo ruim, mas que bebe muito. Isto é,
diante de situações que nos aparecem, situações que são colocadas à nossa frente, nós temos que descrevê-las da maneira mais objetiva possível. Então, alguém xinga você, alguém lhe diz palavras duras. Estas são palavras duras, palavras feias, rudes, mas elas não tocam naquilo que você é. Elas não, de acordo com os estoicos, elas não descrevem aquilo que você é. Perfeito? Então, por que passar deste ponto em que você nota que estas palavras são endereçadas para você e passa a considerá-las inaceitáveis? Se, por exemplo, você vê alguém fazendo algo reprovável, alguém faz uma ação de tal tipo. O fato de que esta ação seja insuportável já é uma adição sua, um julgamento posterior que você coloca sobre o primeiro fato. Então, por exemplo, alguém grita no meio da rua, ou alguém buzina atrás de você. São fatos nus e crus. Alguém grita no meio da rua, portanto, eu me sinto incomodado e devo fazer algo a respeito, devo ir lá discutir com a pessoa, bater boca, fazer uma quizumba, etc. Todas essas coisas são adições suas. Alguém buzina atrás, portanto, devo parar o carro e ir tirar satisfações com essa pessoa. É uma adição sua. Ok? Simplesmente o ato de buzinar é constituído de alguns sons. O ato de gritar também constituído de alguns sons. Então, todas estas aposições, essas adições que nós vamos fazendo a fatos da vida é que tornam a vida mais complicada. É o mínimo que se pode dizer. Então, não diga que essas pessoas fizeram mal, fizeram coisas ruins. Apenas descreva o que essas pessoas fizeram. Tá? Pois, antes de discernir a opinião de cada uma dessas pessoas, como sabes que esta pessoa age de modo ruim? Você não está na pele dela para saber por que ele está buzinando, por que ele está gritando, por que ele está lançando insultos contra você. Você não tem acesso a isso. Correto? Talvez você, naquela mesma situação, agisse de maneira muito semelhante, se não igual. Né? Assim, não ocorrerá, não vai acontecer que apreendas as representações compreensivas de umas coisas e dês assentimento a outras. Tá? Aqui, o que ele chama de representação compreensiva é fantasia kaptaleptike. É aquilo que provém de um objeto real. Estou lendo aqui uma nota da edição francesa, provém de um objeto real, do qual ela traz a marca. Então, a representação que é compreensiva ou compreensível simplesmente descreve ou traduz a coisa como ela é. Então, alguém gritou, ponto. Alguém buzinou, ponto. Alguém lançou palavras duras, ponto. Okay? Ela não nasceria se o objeto não existisse. Okay? Então, se o objeto não existe, não é uma aposição sua, não é uma adição sua àquilo que está. Né? Ela se opõe à representação compreensível, ou, enfim, compreensiva, se opõe à chamada representação não compreensível. A cataleptos, desculpe, que nasce de uma coisa que não existe ou que existe de outra maneira. Né? Então, ao passo que, de modo que a representação compreensiva ou compreensível é involuntária porque é provocada pelo seu objeto. E o ato de aquecer, de dar assentimento, de aceitar esta coisa, ou de consentir a essa coisa, está submetido àquilo que Epicteto chama prohairesis, quer dizer, nosso ato de escolha. Muito bem. E ao discernimento do sujeito, do indivíduo. Muito bem. Para se chegar à compreensão, a catalepsis, né, comprehensio, em latim, verdadeira, é
é necessário apenas dar assentimento às representações que sejam compreensíveis ou compreensivas, e não aquelas representações que são adições nossas às coisas que acontecem. Então, duas entradas aqui que nos chamam a atenção para todas as camadas de julgamento, de preconceito, pressuposições que nós colocamos sobre as coisas e que nos impedem, muitas vezes, de observar essas coisas tais como são. Se fôssemos capazes de observar as coisas tais como elas são, nossa vida seria muito simplificada e nós conseguiríamos suportar uma série de situações que nos parecem absurdas, insuportáveis, impossíveis de ser vencidas. Então aqui Epicteto nos chama a atenção para a possibilidade que todos nós temos de observar as coisas tais como elas são, de apenas dar assentimento às representações que aderem ao real, tais como eram entendidas pela filosofia estoica. Se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, enfim, faça tudo aquilo que todos os influenciadores pedem que você faça. E se você quiser estudar inglês comigo, link aqui na descrição, preencha o formulário e vamos conversar. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.